Encontro Nacional da Administradora de Condomínio do Secov, que acontecerá dia 9, 10 e 11 de junho, e também a 22ª edição da Convenção Secov, o maior fórum do negócio imobiliário do país. Estará acontecendo 19 e 20 e 21 de agosto deste ano. Os senhores poderão acompanhar melhor a grade desses eventos através do site Secov. E já iniciando a nossa apresentação, ao nosso convidado, eu passaria a palavra ao nosso coordenador, Celso Petrucci, que é economista formado pela Fundação Escola Comércio Álvares Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário em 1976, na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, nosso banco, e iniciou as atividades sindicais no Secov São Paulo em 1983. É economista-chefe do Secov e atua há mais de 20 anos na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CBIC, tendo presidido a mesma no período de julho de 2017 a junho de 2023. Foi representante técnico, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, com mandatos de 2001 a 2011. Celso, a bola está com você. Celso, boa apresentação. Obrigado. Bom dia, Fred. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Simone, o nosso pessoal aqui interno. Desculpa aí que tivemos uma queda do Zoom, né? Mas parece que está tudo ok agora. Já estamos aí com quase 100 pessoas nos assistindo. Eu vou colocar a minha... Hoje é dia, viu, Fred? Ai, ai, ai. Eu vou colocar a minha apresentação. Espero que tenha entrado. Alguém pode me sinalizar aí? Entrou sim, Theo. Entrou, Celso. Tá bom, vamos pôr ela aqui, vamos pôr ela aqui. Pronto, pronto. Perdão. Vamos lá, gente. Nós temos feito essas apresentações a cada trimestre, né? Desde o ano de 2017, se não me falha a memória, né? Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, ano a ano, a gente vem se surpreendendo com o mercado. E eu diria para vocês que a foto do mercado ainda de 2024, apesar de tudo, é uma foto extremamente saudável, tá? Mas que já sinaliza para nós que o filme poderá ser um pouco diferente no ano de 2025. Nós temos aí algumas premissas já dadas, né? Principalmente o encarecimento do crédito imobiliário com recursos da poupança, que dão conta que esse ano nós vamos ter entre 15% e 20% a menos de financiamento da caderneta de poupança. Isso vai afetar bastante os imóveis de classe média alta. Por outro lado, a boa notícia é que o Fundo de Garantia tem um orçamento previsto parecido com o orçamento do ano passado, aliás, parecido não, igual ao do ano passado, e com uma restrição maior que foi decidida pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia para o financiamento de imóvel usado, né? Então, provavelmente, nós vamos ter a mesma aplicação de recursos do Fundo de Garantia durante o ano, apesar de todos os ataques que se fazem ao FGTS, né? E com uma meta física que poderá até ser um pouquinho maior, né? Mas isso nos preocupa, porque as operações do FGTS de 23 para 24 cresceram em torno de 40% no país, tá? Então, mesmo a gente sabendo que nós temos um orçamento igual ao do ano passado, mesmo sabendo que vamos ter um pouco mais de recurso, um pouco mais de metafísica, porque o financiamento do FGT, do imóvel usado,
está com uma restrição maior, é preocupante a questão de disponibilidade de recursos também do Fundo de Garantia. Então, vamos lá, né? Rapidamente, passar para vocês alguns dados econômicos, né? O PIB do país, que o ano passado iniciou o ano se achando que ia crescer 1,9%, em torno de 2%, o PIB cresceu 3,5% para mais, tá? Já se fala até que a hora que se tiver um número final do PIB de 2024, ele vai estar muito mais perto de 3,7%, 3,8% do que os 3,5% que nós temos até agora. E a previsão de crescimento para esse ano do PIB, né? Pelo menos aqui tem sido publicada aí pelas casas que o Boletim Focus angaria a pesquisa, né? Está em torno de 2%. O PIB da construção civil, que o ano passado começou também com uma estimativa de 1,5% de crescimento, a CEBIC, a IEDA, foi atualizando essa estimativa e nós chegamos ao fim do ano aí com crescimento de 4,1% do PIB da construção civil, né? Também com uma previsão esse ano de um crescimento de PIB aí de mais de 2%. A meta da Selic, ela continua em 15% no final do período, né? Nós hoje estamos com a taxa a 13,25%, mas a meta é 15%, né? Já está praticamente dado que na próxima reunião do Copom vai subir mais um ponto, né? Ela vai para 14,25%, né? Porque está muito difícil, né? Manter, ou melhor, segurar a inflação, né? Tentar fazer a inflação baixar, né? Para 4,5 pontos para baixo, né? Lembrando que a meta de inflação é 3,5, né? Com um ponto para cima, 4,5, e nós estamos aí com 5,65 previsto aí no final do período, né? E o INCC em 2025 já está atingindo aí mais de 6%. Tá? Ou seja, é um ano que preocupa a inflação, preocupa o INCC, né? Principalmente pela questão de mão de obra, mas também por conta de alguns materiais, e preocupa se o Banco Central, se a autoridade monetária vai segurar a taxa Selic em 15%. Tá? Esta é a má notícia que nós tivemos durante o ano de 2024. A curva de juros, que lá em dezembro de 23 estava em torno de 10% ao ano, para um ano, para 5 anos e para 10 anos, em dezembro deste ano passado já estava em 15% ao ano, ou seja, aumentou aí em torno de 50% a taxa de juros, né? A taxa da curva de juros, e é por esse motivo que hoje os planos empresários e as operações mesmo da Caixa Econômica Federal, que não são com recursos do Fundo de Garantia, já estão com taxas bem mais altas para os incorporadores imobiliários e na pessoa física, né? O SBPE batendo aí entre 11% e 12% ao ano mais TR. A empregabilidade ainda continua satisfatória, né? Nós tivemos aí, o ano passado, 1.700.000 empregos, aproximadamente, gerados com carteira assinada, e desses 1.700.000 empregos, a nossa indústria de construção civil, com 111 mil empregos, lembrando que os empregos da nossa área não são os empregos só da construção civil, né? Nós temos uma série de atividades imobiliárias que geram empregos. A taxa de desocupação, por outro lado, né, continua em patamar muito baixo, né? Então, nós temos crescimento da empregabilidade e parece que foi anunciado aí com antecedência
O CAGED de janeiro vem aí com mais de 100 mil empregos criados, né? Que para o mês de janeiro é um número bom, né? E a taxa de desocupação, ou como antigamente a gente falava, taxa de desemprego, que teve uma mudança na sua medição aí alguns anos atrás, no patamar mais baixo. Então, tudo isso, vamos dizer assim, a foto de 2024 foi uma foto boa, apesar do aumento da taxa de juros, né? Mas deixa aí vamos dizer, um cuidado que a gente deve ter com o filme de 2025. Tá? 2025 deve ser um ano aí de acomodação de oferta, de acomodação de demanda, né? Então, vamos ver o que aconteceu no mercado imobiliário nacional. Lembrando, gente, que os nossos números aqui, que eu vou apresentar para vocês, eles são números aí que nós começamos a pesquisar em 2016, então nós já temos uma série histórica a partir do ano de 17, né? São 8 anos de série histórica, né? E mostrar para vocês que hoje nós estamos com 221 cidades, utilizando a mesma metodologia para empreendimentos verticais, né? E é esse vamos dizer, o objeto da nossa pesquisa e dos números que eu vou mostrar para vocês, né? A Brem consolida isso para nós em 221 cidades pesquisadas. Lembrando que essas cidades são os maiores mercados imobiliários do país, são todas as capitais, são todas as regiões metropolitanas, né? Mas que a gente não pode esquecer que existe aí, no mínimo, né, Guilherme, mais umas 200 cidades que têm um mercado imobiliário que não é tão pujante quanto as cidades que abrangem a nossa pesquisa, mas que têm um mercado imobiliário significativo. O que aconteceu o ano passado em relação a 2023? Né? Nós tivemos um crescimento nos lançamentos de 18,6% em unidades e em valores o crescimento foi de 21%. Né? Então, nestas 221 cidades, nós tivemos o lançamento aí de 232 bilhões de reais. E nas vendas, né, não preciso dizer para vocês, mas não é que eu não preciso dizer, foi o ano de maior número de lançamentos e maior número de vendas da nossa série histórica. Né? Vendemos 400 mil unidades, né, nos 12 meses de 2024, também com crescimento aí de 20,9%. Vocês vejam que o crescimento de lançamentos ele abrange todas as regiões do país, umas mais e outras menos, e que o crescimento nas vendas abrange todas as regiões do país. Em termos de venda, nós, voltando um pouquinho, lançamos 232 bilhões de VGL e vendemos 230 bilhões praticamente de VGV. Crescimento de 21% nos lançamentos e 23% no valor das vendas. Esta é a nossa curva, né? E se vocês olharem um pouquinho para trás aqui, tem os dados aqui a partir do fechamento do ano de 19, ou seja, nós temos 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Nós temos 6 anos, né? E se vocês olharem os lançamentos que lá em 19 eram 256 mil unidades, eles foram de 383, as vendas de 233 foram para 400 mil, e a oferta final, ou seja, o que não está vendido, não estava vendido, em 31 de dezembro de 24, é praticamente a mesma oferta que não estava vendida, né, em número de unidades lá em dezembro de 2019. Ou seja, mostra um equilíbrio, principalmente na oferta final, né, na disponibilidade de unidades não vendidas. Né? O prazo de escoamento desta oferta, em torno de 9 meses. Então, aquilo que eu sempre afirmo, na leitura leiga,
se não lançássemos mais nada a partir de janeiro de 25 e vendêssemos na mesma média que vendemos em 2024, em menos de 9 meses, se venderiam todas as unidades que estão disponíveis no mercado no país. Vocês lembram, mas não custa nada voltar a falar, e no segundo semestre de 2023, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o programa Minha Casa Minha Vida, passou por uma adequação nos seus limites, nos seus subsídios, na taxa de juros menor ainda para o Norte e Nordeste. Então, o crescimento do Minha Casa Minha Vida é o que, vamos dizer, dá em parte esse crescimento para o ano de 2024. Tá? Vocês viram que nós crescemos ali em torno de 19%, 20% em lançamentos e em vendas, mas aqui crescemos 44% nas unidades lançadas no país, né? Principalmente, com exceção do sul do país, né? Onde o Minha Casa Minha Vida não é tão forte quanto nas outras regiões do país, e as vendas crescendo também em todas as regiões, crescendo 40%. Aqui vai um alerta para todo mundo, né? Nós estamos aí com. Eu não consigo ver nem quantas pessoas estão assistindo a gente, mas nós estamos com muito empresário aí assistindo a nossa reunião, né? A primeira notícia que eu dou para vocês é o seguinte: 2025, Minha Casa Minha Vida não vai ter o crescimento que teve em 2024. Nem tem recurso para isso. Tá? O recurso que nós temos, repetindo, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é o mesmo que foi aplicado o ano passado, com um pouco mais de qualidade na aplicação, porque o financiamento para imóvel usado ele foi restringido. Nós vamos ter menos financiamento do Minha Casa Minha Vida para imóvel usado e mais financiamento para imóveis novos. Mas só isso não vai permitir que a gente possa ter vamos dizer, um grande crescimento do Minha Casa Minha Vida em 2025. E a questão de podermos ter suplementações jamais poderá acontecer o que aconteceu em 2024. Em 2024, nós tínhamos o orçamento original perto de 90 bilhões e fomos fechar o ano com 120 bilhões. Agora nós estamos começando o ano com 120, 130 bilhões e não dá para se imaginar que vá terminar o ano com 150, 160 bilhões. Não existe essa hipótese, pelo menos a priori. Ok? O tempo de escoamento da oferta também, do programa Minha Casa Minha Vida, em menos de 8 meses. Ok? O mercado imobiliário da cidade de São Paulo, que está dentro desses números todos que eu apresentei para vocês. Ele chegou a números recordes também, né? Com lançamento de 104 mil unidades e com crescimento, vamos dizer, eu ia falar um crescimento desproposital, mas eu não posso usar essa expressão. Mas um crescimento exponencial. Se vocês olharem aqui o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida, nós saímos de 37 mil unidades lançadas em dezembro de 23 para 65 mil, 66 mil unidades lançadas em dezembro de 24. Ou seja, também não é uma situação, Fred e Guilherme, que vá se repetir esse ano, né? Porque tudo aquilo que a gente já viu de taxa de juros, de cenário econômico, vai acabar influenciando também nos lançamentos e nas vendas do Minha Casa Minha Vida. Os números de venda que estão atualizados todos pelo INCC de dezembro também foram recordes, 55 bilhões de vendas, né? Com Minha Casa Minha Vida aqui vendendo 7 bilhões a mais quando a gente olha o ano de 24 em relação ao ano de 23 e crescendo 100% em relação a 2020, quer dizer, em 2020, em valores atualizados, nós vendemos 8 bilhões. Em 2024, nós vendemos quase 17 bilhões. Ou seja,
o programa é significativo, né? Desculpa, aonde eu falei vendemos, leiam lançamos, né? Nas vendas, 103 mil unidades vendidas, né? Com crescimento de 14% nas unidades de outros mercados e o crescimento de 60% na venda do Minha Casa Minha Vida, né? E é essa faixa mais escura aqui do gráfico, né? Voltando um pouquinho também lá para o final de 2020, o final da pandemia, né? Nós mais que dobramos o mercado, né? Do Minha Casa Minha Vida e tivemos um crescimento significativo também, né, Fred? 26 mil unidades de outros mercados para 45 mil unidades de outros mercados. Ou seja, o crescimento ele não é homogêneo, mas é um crescimento que aconteceu em todas as faixas. Vendemos 54 bilhões, né? É um mercado, vamos dizer, significativo, né? E a gente pode afirmar que o mercado imobiliário da cidade de São Paulo ele é o maior mercado imobiliário da América Latina. Aqui, para dar uma ideia para vocês, nós lançamos o ano passado, aqui na cidade, 389 empreendimentos ou fases de empreendimentos, né? É como se todos os dias do ano tivesse o lançamento de mais de um empreendimento, um e um pouquinho, né? É impressionante. Aqui está o mapa do que foi lançado em São Paulo e em outros mercados, e aqui está o mapa do que foi lançado em São Paulo do programa Minha Casa Minha Vida, né? Lembrando que a política de HIS na cidade de São Paulo tem conseguido trazer os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida mais para próximo de onde existe infraestrutura. Infraestrutura do quê? Infraestrutura de transporte, infraestrutura de saúde, infraestrutura de cultura, infraestrutura de lazer, né? E a gente tem que aplaudir, né, a Prefeitura de São Paulo, que, além dessas unidades lançadas aqui, 66 mil unidades a mercado, nós vendemos em 11 meses para a Prefeitura do município, através do programa Pode Entrar, vendemos outras 21 mil unidades. Então, hoje, seguramente, nós devemos ter aí, devemos não, seguramente nós temos entre 100 e 150 mil unidades em produção do Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo, com os lançamentos de 2023, com os lançamentos de 2024 e com o programa Pode Entrar. A venda sobre oferta, ou velocidade de vendas do Minha Casa Minha Vida, ela é quase 50% maior que outros mercados, né? Mesmo assim, vocês vejam que, por conta de uma oferta final equilibrada, né, nós tivemos aí o melhor ano desde 2019 em termos de venda sobre oferta também para outros mercados, né? E a nossa oferta final, né? Fechamos o ano de 2024 na cidade de São Paulo, nos empreendimentos verticais, com 60 mil unidades disponíveis para venda, sendo 32 mil do Minha Casa Minha Vida, com escoamento de oferta de 7 meses, e 28 mil de outros mercados, com escoamento de oferta também de 7 meses. Ou seja, terminamos o ano com o mercado bastante saudável, né? Essas 60 mil unidades, Fred, é uma outra, vamos dizer, uma outra demonstração que o mercado vai indo muito bem, obrigado. Destas 60 mil unidades não vendidas, dos lançamentos feitos nos últimos 3 anos, somente 1% está pronto, 51% está nos primeiros 6 meses de obra e 48% no período de construção. Ok? Aqui a gente sempre lembra que, desde 2018, com a lei de distrato, né, os distratos, inclusive em São Paulo, caíram, né? Caiu quase 10% esse índice durante o ano em São Paulo,
né? Essa é a média dos últimos 12 meses, em dezembro de 24. Leitura do leigo, leitura para leigos, né? A cada 1.000 unidades vendidas durante o ano de 2024, nós perdemos 45 unidades. O que, vamos dizer assim, do ponto de vista racional da incorporação, né, pela migração das pessoas, por doenças graves, por morte, por perda de poder econômico, está dentro do racional que a gente estuda na incorporação imobiliária. E, finalmente, aí mostrar para vocês o que é o nosso, vamos dizer, a nossa provável trava do mercado neste ano, né? Por que trava do mercado? Porque, como eu já falei, não vai dar para o recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço financiar o crescimento que nós tivemos de 23 para 24 no programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Nós podemos até ter um pouquinho mais de financiamento, um pouquinho mais de metafísica, que a gente chama no Fundo de Garantia, mas não vai dar para a gente imaginar, né, e a gente vai ter um crescimento como nós tivemos de 23 para 24. E a poupança, por outro lado, eu vou mostrar para vocês, existe a expectativa de que a poupança financie entre 15% a 20% a menos do que no ano passado. Tá? Então, nós temos financiamento limitado, por um lado, com taxa tabelada, que é a do Fundo de Garantia, e menos financiamento do SBPE, por outro lado, com uma taxa de juros maior. Então, vamos lá. O ano passado, surpreendentemente, se imaginava no início do ano que os financiamentos seriam muito parecidos com 2023, mas o valor cresceu 22% em relação a 2023 e o número de unidades financiadas 14%. Os financiamentos para aquisição cresceram 21%, 136 bilhões. Perdão. E os financiamentos para produção atingiram o seu maior nível de 50 bilhões financiados no ano de 2024. Aqui estão os 136 bilhões que foram financiados para aquisição, subdividido em imóveis usados e imóveis novos, né? Falar uma coisa para vocês, que saiu uma matéria muito enviesada aí sobre recuperações judiciais essa semana, né? Mas não existe, né, nas nossas conversas, que são... A gente tem muita interação com a BCIP e tem muita interação com os bancos, os principais 5 bancos, não está existindo problema de quitação de plano empresário, né? Mesmo com a taxa de juros tendo aumentado para o comprador final, né? No ano passado a gente tinha taxa entre 10% e 11%, e esse ano o comprador final está pagando entre 11% e 12%, mais TR, mesmo assim, as empresas não estão tendo problema para quitar os seus planos empresários, né? A ótima notícia, né, que nós tivemos aí no início do ano, quando a ABCIP fez a sua coletiva de imprensa, é que a inadimplência ela caiu para um patamar que nunca tinha sido atingido, Fred, né? O que isso demonstra? Isso demonstra que nós passamos por uma crise grande aqui em 2008, 2009 e 2010. Passamos por uma crise grande, né, da economia em 14, 15 e 16. Passamos por uma pandemia em 2020 e 2021. E tivemos esses últimos anos aí, vamos dizer, uma mudança de governo, a invasão do Capitólio, um monte de problema político, essa polarização que a gente vive hoje, mas o brasileiro ele
tem no seu financiamento imobiliário, na sua casa própria, a maior preocupação da sua família. Eu estimo, Guilherme, que ninguém deixa de pagar o imóvel antes de deixar pagar tudo que ele pode deixar de pagar. Porque ele sabe, e para que todo mundo lembre, né, não que vocês não saibam, a maioria dos brasileiros não consegue comprar um imóvel. Uma grande parte dos brasileiros vão comprar só um imóvel na vida. Tá? Não se iludam com as pessoas que vivem no entorno de vocês, às vezes de um poder econômico um pouco mais alto, e que compra imóvel, vende imóvel, compra imóvel, vende imóvel. A realidade do brasileiro é outra. A maioria dos brasileiros não vai comprar imóvel nunca, grande parte vai comprar um imóvel na vida, e é por isso que as pessoas dão valor à sua operação de crédito imobiliário e fazem até uma coisa que a gente chama, né? Elas que me perdoem, mas eu já fiz isso no passado também. O meu primeiro imóvel eu comprei com financiamento de 15 anos e paguei em 9, Fred. Né? O brasileiro é burro, ele faz financiamento de 20, 25, 30 anos e quita o financiamento em 12. Tá? Né? Aí ele sai de uma dívida, vamos dizer, de 10% ao ano e fica no cheque especial com 10% ao mês, no cartão de crédito com 12%. Né? Mas o que interessa dizer é o seguinte: essa inadimplência nos dá tranquilidade que, mesmo os bancos não tendo mais obrigatoriedade de aplicar os recursos da caderneta de poupança, eles ainda estão prevendo financiar 150 bilhões nesse ano com recursos do SBPE. A nossa poupança, eu acho que ela já fez o seu papel e ela continua fazendo o seu papel, mas, em termos de crescimento, ela já teve um papel importante. Né? A poupança, que foi criada há 60 anos, em 1964, ela exerceu um papel muito importante no país, ela financiou grande parte do sistema financeiro de habitação, mas ela está fadada pela própria rentabilidade dela, de 6% ao ano, mais TR, ela está fadada a ficar num nível aí, Fred, que ela vai ficar, né, segundo a nossa avaliação aqui, entre 750 e 800 bilhões. Eu não vejo a possibilidade da gente crescer a poupança, né, em 2025 e 2026. Tá? Né? Enquanto a nossa taxa de juros Selic estiver em 2 dígitos, né, a poupança vai ser esse instrumento inexplicável, né? E aqui, se alguém puder me falar quantas pessoas estão assistindo a gente, né? Eu não consigo enxergar. 117, Celso. Hã? Oi? Estamos em 117 pessoas. 117. 117. Você pode ter certeza que de 20 a 30 pessoas têm caderneta de poupança, mas tem vergonha de falar, tá? Né? Não existe explicação para que os brasileiros deixem 770 bilhões na caderneta de poupança. Está pagando juro de 6. Uma LCI está pagando 12. Né? E tem desconto do imposto de renda também. Então, não dá para entender. Mas nós aprendemos a conviver com isso e parece que nós vamos continuar convivendo com isso. E isso é muito importante para nós. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui está a projeção da BCIP, de que esse ano a gente deve voltar ao financiamento com recursos da poupança de 187 para 155 bilhões, em torno disso, 150, 160, com uma queda de 15% a 20%. Né? E o fundo de garantia, praticamente com a aplicação do mesmo recurso, porque, repito, está muito difícil, inclusive com os ataques que o fundo de garantia vem tendo. Hoje já tem uma nova moda aí que vão apresentar aí, que é possibilitar
que as pessoas que fizeram saque aniversário possam receber o saque da demissão, o saque rescisão, né? Porque esse dinheiro estava guardado lá para a garantia dos agentes financeiros. Não vou entrar no mérito aqui, não é hora de falar nisso, não é hora de falar em política, mas nós estamos, para variar, com mais de uma centena de projetos, todos com a sua justificativa, todos que podem ter até seu mérito, né? Mas parece que, por vezes, o próprio governo esquece que a política de habitação, de saneamento e de mobilidade depende de recurso do Fundo de Garantia. Não existe outra fonte para esse tipo de política. Então, nós vamos ter aí o mesmo orçamento do FGTS, praticamente, e em torno aí de 30 bilhões a menos da caderneta de poupança. E isso vai fazer com que que a projeção caia aí entre 15% a 20%. Aqui aquela pizza que a gente mostra com os recursos que o mercado imobiliário, que o nosso segmento tem de funding, né? É significativo, são 2,4 trilhões. Desses 2,4 trilhões, ainda 1,4 trilhão é do sistema financeiro de habitação, somatória da poupança mais o FGTS, né? Mas aí existe aí um crescimento, cresceu 12% LCI, 15% fundo de investimento, 23% os CRIs e 6% os cover bonds, a letra imobiliária garantida, né? Mas isso mostra para nós, né, que, apesar da gente ter outras disponibilidades de recurso, que já vêm sendo ofertadas pelos bancos, nós temos aqui a poupança e o fundo de garantia como os principais fontes de recurso para o financiamento imobiliário. O IGMR, só para lembrar a todos, né, eu repito sempre isso, ele é feito com base nos laudos de avaliação de imóveis novos e usados que são financiados, né? E vocês vejam que o crescimento dele é muito maior que o IPCA, tá? É muito maior. Então, tomando como base aqui o ano de 2017, tem uma diferença aqui de 44 points, né? 44%. Mas se vocês pegarem aqui o que aconteceu de 2020 para cá, né, o crescimento foi muito grande, a valorização imobiliária é muito grande. E isso tem acontecido, né, menos em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, né, mas tem acontecido situações de você ter, por exemplo, Salvador e Belo Horizonte com uma valorização nominal imobiliária de mais de 20%. A cidade de São Paulo com 13,2%. Fred, 13,2%. 5 e pouco de IPCA, ou seja, o imóvel, o ano passado, ganhou 8%. É isso que dá também uma saúde para o crédito imobiliário, porque as empresas, quando estão entregando seus imóveis, quem comprou e pagou a poupança durante 18, 24, 30 meses, tem a percepção de valorização do imóvel e, portanto, faz o seu repasse com muita tranquilidade, né? É isso que eu queria deixar para vocês, para os empresários que estão nos assistindo, para os companheiros do interior que estão nos assistindo, sejam conservadores em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Não vai dar para financiar o crescimento de 40% para todo mundo, em todas as cidades, em todas as praças, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, é bom que todo mundo esteja, vamos dizer assim, é bom que todo mundo esteja preparado para um crescimento mais, vamos dizer assim,
um crescimento menor do programa Minha Casa Minha Vida em 2025 do que foi de 2023 para 2024. Tá? É isso que eu queria deixar para vocês. Eu estou à disposição aí, junto com o Guilherme, aí, para depois responder a pergunta de vocês. Um grande abraço. Celso, parabéns. Como sempre, muito robusta a sua apresentação. Aqui eu fiz várias anotações, mas vamos deixar para o final, se caso o tempo permitir. Mas eu só vou colocar uma questão a você, Celso, antes de passar para o Guilherme, que veio aqui no nosso chat. Não é nem uma pergunta, é apenas um esclarecimento. A pergunta que vem do Marcelo Junqueira, ele pergunta, na questão do distrato, que a média chegou a 4,5%, gostaria de entender se esta média foi calculada pegando o total de unidades vendidas, incluindo Minha Casa Minha Vida. Celso? Sim, inclui tudo. Eu consigo essa amostra na pesquisa da cidade de São Paulo, ou seja, quando eu peço a informação na cidade de São Paulo, eu sei o que as empresas iniciaram o mês, o que elas lançaram, o que elas venderam e o que elas destrataram e a oferta final. E isso vale para os dois mercados, vale para outros mercados ou demais padrões e para o Minha Casa Minha Vida. Ok? Excelente, Celso. Obrigado. Guilherme Werner, é o sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, especialista em planejamento e gestão de negócios pela Business School, graduado pela Universidade Positivo em Comunicação Social, tem formação complementar e ampla experiência na área de gestão e planejamento estratégico, pesquisa de mercado, incorporação de edifícios e desenvolvimento urbano. Já atuou diretamente em estudos de mercado imobiliário em todos os estados brasileiros, atendendo a mais de 700 clientes do segmento em entidades patronais, investidores, incorporadores e desenvolvedores urbanos. Guilherme Werner, a palavra está contigo, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, Celso, aí pela apresentação. Muito boa. É um prazer estar com todos vocês novamente. Hoje é sempre bom a gente falar dos dados consolidados de um ano, né? Isso dá um retrato de um fechamento de ciclo, dá um retrato importante também comparativo com anos anteriores. Deixa eu colocar minha tela aqui. Foi lá? Vou colocar aqui não. Foi, né? Legal. Gente, então hoje a gente fala aí dos resultados, como já pré-anunciado pelo Fred, dos 41 municípios mapeados. Só quero relembrá-los que todos os dados, quando eu mostro aqui na sequência, são dados que a gente está falando da região pesquisada. Então, alguns dados, algumas regiões congregam vários municípios, né? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a RM São Paulo congrega alguns municípios. Quando a gente fala de região de Sorocaba, congregam aqui 4 municípios. Quando eu falo região de Campinas, congregam outros 6 municípios. Baixada, 4 municípios. Né? Então, todos os dados que eu mostrarei, ainda que na versão completa vocês também tenham rankings ali por cidades depois, né? Mas os dados que eu mostrarei nessa apresentação aqui são dados agregados dessas regiões que totalizam os 41 municípios que pesam lá seus 35, 36, quase 40%, como o Fred disse, tanto em população quanto em domicílio e, sobretudo, no PIB do estado de São Paulo. Ok? Bom, vamos começar aqui com os dados de lançamentos e vendas. Deixa eu colocar aqui só. Aqui é só um comparativo, primeiro, do quarto trimestre, mas eu quero que vocês olhem ali abaixo, né? Até para a gente ver a evolução do que ocorreu em termos de lançamento e em termos de venda. Nós tivemos um ano, e um ano muito pelo esse ciclo expansionista que tivemos no Minha Casa Minha Vida, que o Celso muito bem pontuou na sua apresentação, um ano de retomada de lançamentos. De 22 para 23, a gente tinha tido um ano de queda de 20% em volume de unidades no interior de São Paulo, nesses 41 municípios. E voltamos a retomar esse volume de lançamentos em patamares de 10%. Tivemos um aumento de 10% no volume de unidades.
As vendas com uma queda de 3, que denota um certo grau de estabilidade, né? Então a gente teve aí um certo grau de estabilidade entre 23 e 24. Mas é importante também a gente ter noção de que, mesmo com esta retomada expressiva nos lançamentos, no final do dia, ao final de dezembro, a gente teve um saldo positivo, ou seja, a gente vendeu mais do que lançou no interior como um todo, né? É, aproveitando o gancho dado pelo Celso, né, que vislumbra-se um crescimento mais modesto no segmento econômico, e esse segmento ele é uma força motriz aqui do interior, também se vislumbra uma eventual acomodação nos lançamentos no interior ao longo de 25 por conta disso, né? Mas a gente tem que ter noção que toda e qualquer comparação a momentos de pico nos dão normalmente reduções percentuais. A gente está se comparando ao melhor ano da história do mercado imobiliário, né, em vários indicadores, seja em volume de vendas, como o Celso mostrou a nível Brasil, mais de 400 mil apartamentos vendidos, seja também concessão de crédito. Né? Então a gente tem que ter noção de que quando a gente se compara ao melhor momento da história, isso naturalmente pode ficar vermelhinho ali a base comparativa. Né? Em valores, nós colocamos aí praticamente 30 bi e vendemos 30,5, né? Então a gente teve crescimentos importantes em valor. Aumentamos 8,7 o valor lançado, se comparado a 23, e aumentamos em 4,3 o valor vendido, né? Atingimos aí pela primeira vez 30 bilhões de reais vendidos no interior de São Paulo, nesses 41 municípios. Da mesma forma que o Celso falou, das 221 cidades mapeadas no indicador nacional da CEBIC, que tem outras 200 que não são necessariamente as high grade do mercado imobiliário, mas tem um certo grau de pujança, aqui no interior isso se repete, né? Além das 41, a gente tem outros tantos municípios também que possuem um certo grau de relevância quando a gente agrega, né? Então, isso ocorre seguramente a uma expressividade também importante, além desses 30 bilhões, que já seria aí recordes importantes. Quero que vocês se atentem, né? A gente teve, aqui eu estou separando unidades Minha Casa Minha Vida de demais padrões, médio-alto, né? Como eu falei, nós tivemos um aumento de 10% no volume lançado no interior. Lá em 21 eram 78 mil unidades, né? No meio da pandemia eram 78 mil unidades. Então, falando de pandemia, parece que faz tanto tempo, né? Mas daqui 2 semanas farão 5 anos da pandemia, né? Então, abre aspas, merchanzinho aqui, a Brain fez um documentário interessante, o Celso nos deu a graça de ser um dos entrevistados desse documentário, Rodrigo, Eli, todo o pessoal. Vai ser lançado dia 18, sobre 5 anos da pandemia, né? Parece que faz uma década, mas vai fazer 5 anos daqui 15 dias. E lá em 21, a gente estava lançando quase 80 mil unidades, né? Agora estamos lançando 60, que já é um crescimento de 10%. Chama atenção, não é novidade, todos sabem que só está quantificado isso, a volta de um volume expressivo de Minha Casa Minha Vida, né? Nós tivemos no quarto trimestre o melhor trimestre em volume lançado de Minha Casa Minha Vida desde o final de 2021, ok? Então a gente não tinha um volume tão grande lançado no Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo desde 21. Lançamos agora 10 mil unidades, né? O menor patamar foram 4 mil, pouquinho antes ali da mudança do programa, né? Em 23. Então, aqui são as unidades lançadas trimestre a trimestre, são vários números. É claro que cada pessoa que aí está olhando vai fazendo os recortes das regiões que lhes interessam. Lembrando que aqui eu estou falando de regiões, né? Então, a gente tem hoje, no acumulado em 12 meses, a grande participação continua sendo a região de Campinas. Então, a gente está falando, o que é a região de Campinas? Campinas, Hortolândia, entre Bragança, Indaiatuba, Sumaré e Valinhos, tá? Foram 13.200 imóveis lançados, né, verticais lançados nos últimos 12 meses.
seguido, ou, portanto, ultrapassou a RM de São Paulo, que segue em segundo aqui com 12 mil unidades lançadas em 12 meses. Então, essa região administrativa de Campinas, se assim a gente pode chamar, tem um peso no interior de mais de 20%, ok? Seguido de outros 20% aqui da RM de São Paulo, né? Temos algumas praças com lançamentos menores, alguns até zerados, né? Lembrando que aí essas praças também têm a sua pujança no mercado horizontal de lotes, né? Então é natural que não significa dizer que o mercado daquela cidade não tenha lançado nada, não lançou nada nesse mercado de incorporação, ok? Mas já há 3 trimestres estamos lançando patamares de 16 mil unidades. Quando a gente compara, aqui está uma curva comparativa desde 21 aqui, viu, Fred? Tá essa curva comparativa por região, né? Algumas cidades reportaram um decréscimo aqui importante e outras um aumento expressivo, né? Ribeirão voltou a lançar mais de 5 mil unidades. Ribeirão teve um volume expressivo de lançamentos de Minha Casa Minha Vida, vocês vão ver, né? A RM de São Paulo crescendo 25% em unidades lançadas e a região de Campinas crescendo também em patamares acima de 22%, tal como Araçatuba, né? Numa base mais baixa, nominalmente falando, mas um crescimento mais expressivo, né? A maior queda aqui em Barretos, tá? Quando a gente coloca, eu quero ir para esse aqui, ó. Aqui a gente coloca a proporcionalidade do quanto Minha Casa Minha Vida pesou nos lançamentos desse último trimestre, se comparado aos demais padrões, né? Então, raras exceções, claro, Baixada aqui pouco se viabiliza, algumas cidades não lançaram praticamente nada, né? Mas a gente tem, inclusive, regiões onde 100% dos volumes colocados de apartamentos na região, por exemplo, foram dentro do programa, né? Mas se a gente vê a moda aí, eu falei para vocês, Ribeirão, olha aqui, Ribeirão, quase 60% do que se colocou foi dentro do programa, né? Ribeirão que também está numa janela, vamos chamar assim, de um ciclo de razoável volume de lançamentos horizontais, de lotes, né? Então, Ribeirão está no momento lançando e vários projetos econômicos e médio-alto sendo lançados em vetores distintos da cidade, no segmento horizontal, e mesmo a despeito disso, o Minha Casa Minha Vida tem um certo grau de relevância ali, né? E o Preto, aí, último trimestre, basicamente também dentro do programa, né? Em termos de valor colocado, né, como eu falei, a gente cresceu 9% em VGL, valor geral lançado ao longo de 24, né? E nós tivemos neste último trimestre, já valores atuais, o melhor trimestre em valor dentro do Minha Casa Minha Vida dessa série histórica desde 21. Né? Foram praticamente 2,7 bilhões de reais lançados dentro do Minha Casa Minha Vida, no interior, nesses 41 municípios, tá? E tivemos em valor, aqui ficou coberto, né, a legenda, perdão, mas tivemos em valor o melhor trimestre. O último trimestre de 2024 foi o trimestre recorde em valor lançado, praticamente 9,5 bilhões de reais. Tá? E isso está disperso nessas regiões. Veja que em valor Campinas perde participação, significa dizer que a gente tem realmente tickets médios mais baixos da média, né? Porque a unidade pesava aí mais de 20 e em valor pesa 17. E aí o que acontece é que eleva-se aqui a participação da RM de São Paulo, né? Então vocês vejam que já algumas regiões lançando patamares expressivos acima de bilhão de reais, né? Sorocaba lançou 1,7, Vale do Paraíba 1,2, né? São valores expressivos, né? São valores bem expressivos. Eu me assusto um pouco. Ontem eu estava apresentando, viu, Celso, para o pessoal lá de Itajaí, Navegantes. O pessoal até falou que você teve com eles lá, o pessoal de Barra Velha, Balneário Pissarras, Penha. E aí os valores lá são bem mais estratosféricos, né? Só para vocês, a título de curiosidade, Porto Belo e Itapema juntas, 2 municípios do litoral catarinense, venderam 20 bilhões de reais em 2024. Porto Belo vendeu quase 11
bilhões de reais. Então, o fenômeno do litoral catarinense é algo, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer entender, porque realmente é Guilherme, curioso, se né? você me permite, é Claro, a segunda cidade do país em venda, tá? é Eu isso, é isso, é digo para o isso, sem pessoal de dúvida. Santa Catarina, realmente, da Federação das Indústrias, a primeira cidade do país é São Paulo e a segunda é Porto Belo, com os 11 É milhões. isso. É isso. E aí, se a gente entender aquela conurbação toda, né, Celso, de Porto Belo a Barra Velha, que é uma coisa só praticamente, aí de longe é o segundo maior mercado, já em patamares mais próximos aí até de São Paulo, né? Ô, Gui, mas o É, segmento médio, médio alto. praticamente produto acima de R$ 1 milhão ao menos, Fred. Ah, Né? Lá não existe, a gente até está conversando com os locais lá, para que se crie planos de fomento à HIS, né? Porque hoje é um problema social, além de ser um problema social, um problema de mão de obra sério na região, né? O trabalhador não tem onde morar, basicamente, né? Porque é basicamente imóvel de luxo, super luxo, etc. Né? Então a gente vê casos ali, por exemplo, de metros quadrados na Praia Brava de R$ 80 mil, R$ 85 mil de metro quadrado. Tem casos extremos assim, né? É, Bom, se a gente comparar, né, via de regra, para a gente ter aquele crescimento de 9% em VGL, atingindo quase 30 bilhões, as regiões que mais contribuíram para isso, percentualmente falando, foi realmente a RM de São Paulo, Marília teve um crescimento expressivo, né? O próprio ABC, né? E depois vem aqui Ribeirão, né? Então é importante a gente também ver, porque a gente vê todo esse movimento exponencial, como o Celso disse, na cidade de São Paulo, e que isso também se transborda tanto para a RM quanto para o ABC, né? São outras regiões que tiveram crescimentos expressivos que não estavam necessariamente tendo esse crescimento lá em 18, 19, 20, né? Então aqui a gente teve um 24 muito importante para o ABC e para a RM. Aqui, Tá? Guilherme, eu lembro que eu vi um material de vocês de Fortaleza. O mercado de Campinas é do tamanho do mercado de Fortaleza. Tá? Campinas 5, né? Exato, exatamente, exatamente. Esse mercado de Campinas é maior do que muita capital brasileira, é expressiva, tal como Fortaleza, né? Uma das maiores capitais do país. Né? Deixa eu passar isso aqui do Minha Casa Minha Vida, é que eu quero falar de vendas, né? Então, em vendas a gente tem aí, veja que o gráfico de vendas, ele é um gráfico menos volátil, por assim dizer, ele é um gráfico mais flat, né? A gente mantém uma certa normalidade de vendas. Tivemos ali só um soluço aqui no primeiro trimestre de 24, mas a gente tem mantido patamares entre 16 e 17 mil unidades vendidas por trimestre nessas praças todas, né? E aí o Minha Casa Minha Vida contribuindo quase com 50% dessas vendas. Em vendas, Campinas, temos duas regiões com volume superior a 10 mil unidades vendidas nos 12 meses, né? Que é Campinas e RM, ambas contribuindo aí entre 18,5% mais ou menos para o volume vendido do interior como um todo, né? Uma expressividade importante aqui para o ABC, com 6 mil unidades, mas chama a atenção realmente a região de Sorocaba, né? Que a gente está falando de Sorocaba, Itu, né? Os 4 municípios ali que a gente mostrou, né? Sorocaba aí com mais de 6 mil unidades. O Vale aqui, Fred, com 3.500 unidades, né? Então a gente teve um primeiro semestre melhor do que um segundo semestre, né? No Vale do Paraíba como um todo, né? Então, o Vale, por exemplo, está do mesmo tamanho em unidades do que Rio Preto. Então, para ver aí que Rio Preto, com uma densidade populacional menor, né, acaba reportando aí volumes de vendas similares ao Vale. Ô, Tá? Guilherme, só um dado. A cidade de São José dos Campos vai estar recebendo o maior projeto da MRV, a Minha Casa Minha Vida, que fica ao lado do Parque Tecnológico. É um projeto de 8 mil unidades. Estão criando uma cidade para 8 mil. Se você multiplicar isso por uma média brasileira de 3, 4 pessoas, vai se construir ali coisa para 20, 30 mil pessoas.
Então, daqui a É pouco, impressionante. Esse puder, projeto realmente é impressionante. é, E vários projetos de magnitudes impressionantes aí no Vale, né? Enfim. Comparando os anos, né? Então veja que lá em 21 a gente tinha lançado 78 mil unidades, tinha vendido 83, né? Aí acomodamos com um patamar aqui que a gente está entendendo já pelo terceiro ano seguido, que é um patamar já moda, né? O que mais se repete, um patamar já flat, estável, do interior, que é esse patamar entre 65 mil unidades, mais ou menos, vendidas em um ano, que é muita coisa, né? Mesma coisa se fizer aí vezes três, a gente está falando de 200 mil pessoas, basicamente, habitando, né, nesses imóveis que foram vendidos em um ano, tá? Chama atenção também uma retomada importante de Rio Preto se comparado a 23, né? Foi a região que mais retomou vendas, tá? Quando a gente vê aqui o Minha Casa Minha Vida, nesse slide, nós temos realmente o Vale é onde tem ali a menor proporção. Você tem projetos importantes no pipeline que possivelmente redesenhem essa tabela aqui, né? Mas você tem regiões que realmente a gente vê o alto grau de dependência ao programa, né? No que se refere à incorporação. Então, a despeito de tudo que o Celso falou, de crédito e etc., a gente também tem que saber dosar as expectativas ao entender que temos regiões aqui que são basicamente dependentes do programa, né, para ter o seu volume de vendas. Então, isso ajuda, todo esse preâmbulo feito ajuda a gente a calibrar as expectativas aí, tá? Em termos de valor, né, também o gráfico muito flat, nós já estamos aí praticamente por todo 2024 vendendo algo como 8 bilhões de reais por trimestre, né? Então, 8 bilhões é realmente algo também, novamente, muito expressivo. Atingimos 30 bi, foi maior, inclusive, em valor do que 21, né? Que tinha lá mais de 80 mil unidades vendidas. Então, isso mostra realmente o próprio incremento de preço que a gente teve no interior e no ciclo dos últimos quadriênios, aqui no caso. Tá? E aí temos aqui, em termos de venda, né? O Celso citou lá, por exemplo, o tamanho de Fortaleza, né? Em termos de venda, Campinas no mesmo patamar, aí, nos seus 5 bilhões, RM 5,8. A Baixada vendeu mais de 4 bi ao longo de 24, né? Ribeirão vendeu em volume de unidades bastante, mas como a gente viu ali que a grossa parcela foi Minha Casa Minha Vida, né? Nesse vertical, em termos de VGV, a gente passou aqui pouco mais de 2 bi, né? Ribeirão e Sorocaba idem, né? Que vendeu em mais de 6 mil unidades, mas em VGV, patamares menores justamente pelo seu ticket médio, tá? E se a gente comparar os anos, portanto, em valor, a grossa maioria das regiões tiveram incrementos expressivos, né? O ABC teve um incremento expressivo, Rio Preto teve um incremento expressivo, então, nessa série histórica aqui, pela primeira vez, Rio Preto ultrapassa outra cidade que também tem um mercado consistente, teve um volume razoável de lançamentos horizontais ano passado, de lotes, mas mesmo assim, pela primeira vez, ultrapassou o seu 1 bilhão de reais vendido, aí, né? 1,3 bilhões de reais vendidos lá em Rio Preto. Tá? Ô, Guilherme, deixa eu interromper e fazer uma pergunta, apenas para você fazer uma nota de esclarecimento, que é uma pergunta que chega aqui no chat, do André Mainardi. Ele pergunta: como são apurados os lançamentos? Qual a fonte de origem das informações? Pergunto, porque sendo da região da Baixada Santista, temos empreendimento de Minha Casa Minha Vida. No entanto, no slide apresentado informa que não há Minha Casa Minha Vida na região. Vamos lá. Então, primeiro, vou dar um passo atrás. Primeiro, o que é considerado aqui? O que é um mercado ativo primário, né? Então, tem unidade à venda direto do empreendedor. Baixada Santista, estão falando dos 4 municípios ali, né? Ou seja, se lançou e esgotou, ele passou pela base, é contabilizado como lançamento, como venda, mas no mercado ativo não está, ok? As fontes são múltiplas, sendo a priorização, vamos dizer assim, o mundo ideal, a coleta direto do empreendedor. Mas só para vocês terem noção, a Brin, inclusive, roda presencialmente essas praças. Não é só por robô de internet, não é só
por sites, por anúncios, né? A gente roda presencialmente, né? É um trabalho realmente manual de coleta de dados. Só para vocês terem noção, a gente atualiza mais ou menos 16 a 17 mil empreendimentos por mês na Brain. Tem praticamente 30 pessoas dentro da Brain, dos 130 funcionários mais ou menos, que vivem basicamente para atualizar dados e fazem isso, né? Eu brinco, Celso, que eu preferia costurar bola no presídio do que ficar coletando, coletando dados. É um trabalho que exige muita atenção, né? Então, assim, a coleta é in loco junto aos empreendedores, imobiliaristas e parceiros, ok? Naturalmente, podemos checar esse dado que o André, né, se você falou, citou, mas possivelmente tem que entender no detalhe se esse produto está ativo, não está, etc. Né? O que eu mostrei ali, por exemplo, aqui na Baixada não teve lançamento no último TRI. Né? Não sei se era esse dado que ele citou, tá? Dentro do programa. Né? Por exemplo, em termos de venda, olha aqui, né? Minha Casa Minha Vida participou, sim, teve vendas, reportou vendas dentro do programa. Né? No final do dia, o Minha Casa Minha Vida está com uma fatia em valor de 25% em valor do que é vendido no interior como um todo. Tá? Um quarto, é mais ou menos metade das unidades, no geral, e um quarto do valor vendido. Né? Do valor vendido. E a grossa maioria das regiões com quase a totalidade ou um percentual bem protagonista aqui do Minha Casa Minha Vida nas vendas. Esses gráficos eu gosto bastante porque historia aqui uma análise acumulada em 12 meses, como a gente tem em, comparando vendas e comparando lançamentos, né? Como a gente está vendendo mais do que lançando no interior como um todo. Ou seja, abre precedente para que em momentos um pouco mais turbulentos, como possa se vislumbrar em algum momento ao longo do ano, ou de crescimento mais modesto, que a gente esteja com os pés bem firmes ao chão, né? Então, porque a gente está com escoamento, ou seja, a demanda está reagindo no final do dia, ou reage ao longo do interior de forma mais célere do que a oferta. O que ocorre, né? A gente tem até a demanda reage mais rapidamente do que a gente tem capacidade de colocar um produto na rua, né? Então, ainda que tenha diminuído essa barriga, que esse delta entre vendas e lançamentos, nós continuamos vendendo sempre mais do que lançando no interior, ou seja, passamos recorrentemente, trimestre a trimestre, por um processo de redução da nossa oferta final, do nosso estoque. Quando a gente olha em Minha Casa Minha Vida, isso se inverte um pouco, que eu acho que vai um pouco em linha, Celso, com o que você disse, que dificilmente a gente consiga ter uma manutenção e que a gente consiga abrir essa boca desse gráfico mais ao longo de 25. A tendência é que isso se achate essa boca entre vendas e lançamentos. Porque aqui, neste caso, a gente conseguiu houve um represamento da oferta e a gente veio em 24 muito forte com o crescimento de unidades lançadas dentro do programa, né? As vendas reagiram naturalmente, mas a oferta foi realmente muito maior do que as vendas, tá? E aí, quando a gente fala em VGL e VGV, desde aí de setembro de 23 em valor, nós estamos vendendo mais do que lançando, tá? Aqui, idem, né? Aqui é só o retrato do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente lançou em 12 meses 9,3 bi, vendemos 7,4. Abriu razoavelmente também a boca aqui. Essa que é a tendência que a gente tem citado aí, que ao longo de 25 deve achatar um pouco a diferença entre essas duas linhas. Tá? No final do dia, o Celso mostrou o escoamento do estoque próximo a 7 meses no Brasil, né? E aqui no interior a gente continua entre 11 e 12, que está longe de ser uma calamidade, naturalmente, mas está acima da média do Brasil, né? Até por esse volume de lançamentos que a gente teve ao longo do último trimestre, né? Então, nós tivemos, isso é calculado com base na velocidade de vendas do último trimestre, né? Temos regiões onde o escoamento é baixo, né? Jundiaí voltou a reagir um pouco na colocação de produtos, mas ainda continua sendo baixo. Barretos hoje muito baixo. E vale aí, Fred, olha lá, né? 8 meses. Então, você tem que lançar aí, Fred. Você tem que lançar aí no Vale, né? O escoamento do estoque tá realmente mais baixo,
tá? Que é só um parâmetro do percentual do que eu mostrei há pouco. E só um retrato para vocês terem noção de como a gente fechou. Aqui agora uma foto, né? A gente estava vendo as ondas, agora uma foto de como estávamos ao final do exercício de 24, tá? Então, estávamos na base nossa ativa, novamente, ou seja, mercado primário, independente de quando lançou, tem unidade ativa direto do incorporador, com praticamente 1.800 empreendimentos ativos, né? Que na sua tabela zero trouxeram para o mercado quase 280 mil unidades, restando à venda hoje 61 mil unidades, né? Nossa oferta final é essa. Ou seja, em unidades é o escoamento de 12 meses que a gente falou há pouco, né? Nós vendemos 61 mil unidades ano passado, né? 63 mil, né? Então um pouquinho menos. Isso dá uma disponibilidade, ou seja, a relação de 61 pelo 278 de 22%. Nós não temos nenhuma região com uma disponibilidade além dos 30, que é algo tido como aceitável. 25 muito bom, acima de até 30 aceitável. Então nós não temos nenhuma região que há uma disponibilidade além daquela aceitável em patamares até 30%. E algumas abaixo de 20, que já denota, né? Se a gente der zoom aí em algumas regiões, denotaria falta, né? Que é o próprio ABC, né? Que a gente vendeu no ABC mais de 6 mil unidades ao longo de 24, estamos com 5.300. Jundiaí continua ali para o porte de uma cidade como Jundiaí, um estoque, uma oferta final baixa, né? E Barretos, que é uma base realmente menos relevante aqui no contexto geral comparado a demais praças, tá? Então, e a própria RM, né? Que tá entre ela e Campinas figurando qual que desponta o topo do nosso ranking aqui, também com uma disponibilidade abaixo dos 20%, ok? E aí, só para a gente colocar aqui tickets médios, a gente teve aumentos importantes, 1,7 em relação ao terceiro TRI, e na Minha Casa Minha Vida 1,5. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Ainda que o nosso teto lá no faixa 3 vá a 350, o nosso ticket médio do Minha Casa Minha Vida no interior é 254, né? Então, essencialmente, a gente depende do faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, à exceção de Jundiaí, a base baixa do Minha Casa Minha Vida, que está lá com 329. A Baixada aqui, novamente falando, né? A Baixada tem oferta ativa dentro do programa, né? E aí, no segmento de médio alto padrão, o nosso ticket médio está em 535. O que a gente tem entregue em metragem? A gente continua entregando metragens importantes, né? Se comparado às capitais, por exemplo, dentro do programa. Estamos entregando 46 metros metros quadrados em média. Veja que Prudente, por exemplo, ó, né? Uma base menor, naturalmente, mas tem ali uma média alta, né? Barretos também uma média acima de 50%. E no médio alto padrão, estamos lá falando de 67 de média, ok? Em termos de preço, a Baixada é a única região que ultrapassa os 10 mil de média, né? Que ultrapassa os 10 mil de média. E a gente tem aqui poucas cidades, lá Piracicaba, junto com Barretos, está ali figurando ainda abaixo de 7. Nós temos um preço do mercado médio alto já próximo a 8 mil reais, e no Minha Casa Minha Vida de 5,5, né? Então, seria isso que eu tinha para falar. Eu sigo à disposição aí para as dúvidas e ponderações, e novamente queria agradecer aí, Fred, Celso e Secov pelo espaço. Obrigado. Guilherme, eu quem agradeço a sua apresentação, nosso tempo está estourado em muito. Eu gostaria de fazer uma questão só para vocês, e, se possível, com a resposta com brevidade. Eu vim anotando todas as falas de vocês, mas o que eu observei aqui, Guilherme e Celso? Nós pegamos as séries históricas dessas nossas pesquisas. Nós estamos com um distrato lá embaixo. Nós estamos com um estoque de 7, 8 meses, os valores batendo recorde, lançamento recorde, velocidade de venda acima da média histórica. Eu, como empresário, eu estou acreditando piamente no mercado para esse ano. Então, eu pergunto a vocês,
qual seria o fator inibidor para que esse cenário não continuasse? Seria os recursos ou os juros altos? Porque o juro alto hoje, Celso, ele também não está inibindo a tomada de recursos via empresário, como também ainda não apareceu na outra ponta uma retração do comprador final com esse juro batendo a 15%. Qual o seu sonho, Guilherme? O que vocês veem que possa ser um fator realmente inibidor para o mercado, considerando que nós estamos vivendo um grande momento? Será que, Celso, nós chegamos no cume e agora vamos ter uma ligeira queda? Porque nós, conforme você fez o comparativo 2017, 2019, o avião estava com o bico para cima. Nós não vamos entrar agora em voo de cruzeiro? Ou você acha que ele começa a desacelerar? E qual seria o motivo? Se possível, brevemente, Celso. Obrigado. Fred, tem gente, tem economista achando que nós estamos entrando numa fase bem negra, né? Tipo o que nós tivemos lá na época da Dilma, tá? Mas eu não sou tão pessimista assim. Se o governo continuar a não ter iniciativas que mostrem para a população e para a economia a vontade de mexer em despesas, de mexer na política fiscal, de mexer no que ele tem que mexer, né? E os juros continuar subindo, e vai continuar subindo, eu acho que é o cenário que vai, vamos dizer, prevalecer em 2025. Então, eu te diria o seguinte: a demanda nós temos para o mercado do tamanho de 2024. Tá? A demanda nós temos. Tá? Eu não sei se nós temos economia, né? Porque, vamos dizer assim, né? A Brain, eu conversei muito com o Fábio outro dia. O Brasil não convive com inflação com menos de 5,5% ao ano. Tá? Faz 30 anos. Né? E o Banco Central e as autoridades monetárias insistem que a meta tem que ser 3,5%. Né? Fred, tudo leva a crer que o cenário é pior do que era o cenário do ano passado. Tá? Mas, principalmente, a taxa de juros e a inércia do governo em relação às medidas que têm que ser tomadas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista fiscal. É isso. Obrigado, Celso. Guilherme? Só corroborar o que o Celso fala, acho que a gente tem pago um preço alto por uma meta inflacionária, talvez mais equivocada, né? Mas está pavimentado que a gente deve ter uma acomodação, né? Mas a gente também, ou seja, pior que 24, mas a gente está se comparando a um momento de pico, né? Então, esse início de ano até aqui, não que a gente seja um indicador de antecedente, né? A gente tem visto que o apetite do empresário continua, as pessoas continuam acessando, querendo lançar, etc. E aí essa restrição de crédito naturalmente afeta primeiro o lançamento, porque vai afetar primeiro naturalmente o empresário do que a pessoa física. Então a tendência é que haja uma acomodação no lançamento. Os indicadores de intenção de compra que a gente mensura, que eu não trago aqui, mas a gente tem, está disponível, é um dado aberto, a gente divulga sempre, né? Faz trimestralmente uma pesquisa nacional de intenção de compra, está estável já há mais de 3 trimestres, em patamares de 45%, 46%, né? O que a gente tem visto também, do ponto de vista do consumidor agora, é um prolongamento no tempo de decisão da compra, né? Então, o desafio não é a gente criar demanda, é a gente saber entender o que fazer e como agir para conseguir antecipar essa necessidade do tempo de decisão. A demanda de 12 meses é a que normalmente dita a velocidade de venda de um produto. Ela está em 26% hoje, ela chegou a ser 40%. Né? Então, 26% de quem quer comprar é quem quer comprar em 12 meses. Tá? Então, é esse o indicador que a gente tem que acompanhar, porque a demanda está estável. E aí, por conta de tudo que foi se falado aqui, que o Celso abordou muito bem, o tempo de decisão está mais prolongado. Lembrando que mais ou menos 60% de quem quer comprar no Brasil quer comprar por uma necessidade de compra, não é por um upgrade, por uma época, o cara precisa sair do aluguel, o cara está casando, o cara separou, o cara está, né, é por uma transição demográfica.
Então, é uma compra que, em tese, seria mais ágil, mas essa compra está se prolongando. O tempo de decisão dessa compra está mais prolongada hoje, por todos os fatores que a gente está falando. Guilherme, Celso, tem algumas questões no chat. Acho que o nosso tempo já estourou, não é? Eu quero agradecer, quero dar algumas informações complementares. A apresentação de hoje, elas estarão no portal do Secov, que é o www.secov.com.br, no decorrer desta semana. Também informar que a cada 3 meses, juntamente com o Celso e o Guilherme, nós estaremos fazendo, já há mais de 3 anos, estamos fazendo essas webinars, onde nós apresentamos o resultado trimestral. Então, estaremos marcando aí, provavelmente, para abril, a apresentação do primeiro trimestre de 2024. Contaremos também com todos vocês. Quero, por fim, agradecer a Cris, o Igor, a Simone, que estão nos bastidores nos apoiando nesta realização. E, por fim, agradecer ao Celso Petrucci, ao Guilherme Werner, por mais este evento, por mais esta oportunidade de vocês disponibilizar o tempo de vocês para que possamos transmitir aos nossos associados esse farto material, conhecimento e experiência de vocês dois. Eu agradeço e seguramente estaremos juntos daqui a 3 meses apresentando o trimestre de 2025. Certo? Meus amigos, mais uma vez vocês que estiveram conosco nessa sala, agradeço, espero contar com todos novamente no próximo evento. Forte abraço a todos, que tenham uma excelente semana. Um abraço a Um todos. abraço. Um ótimo carnaval Valeu. para todo mundo. Juízo. Todos nós. Obrigado. Tchau, tchau. Feliz ano novo, né? Pós-carnaval, hein?